padre usado por Satanás para perseguir o Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Região Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Bem, a matéria que eu tenho hoje aqui, também tirada é meio duro, né? Eu vi um padre usado por Satanás contra o Padre Pio, mas eu me lembro que tinha um professor que era muito católico e que dizia assim para mim: olha, minha gente, cuidado que o demônio entra até pela porta do santuário, né? E é verdade. Mas, no caso do Padre Pio, foi uma coisa tremenda. Então, aqui eu estava lendo no livro do Olívio Chesca, né, do seu terceiro milênio, e que ele dá uma matéria a respeito de um jornalista que tenta explicar o comportamento do Padre Gemelli. Quem assistiu o filme do Padre Pio, vê que aparece o Padre Gemelli durante o tempo todo interrogando o Padre Pio com uma inclemência fenomenal. No final, tem aquela história de que ele se arrepende, pede perdão ao Padre Pio. Eu não sei se aquilo é verdadeiro, para dizer a verdade, eu não descobri aquilo em nenhum livro, não sei se aquilo ali foi licença poética dos autores do filme, né? Mas, enfim, espero que tenha sido verdade, porque o que ele fez o Padre Pio sofrer foi uma barbaridade. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. O que é que terá feito um padre, um sacerdote da Santa Igreja, ter aquele ódio, por assim dizer, do Padre Pio, aquela vontade de perseguir tremenda, né? Bom, mas antes de mais nada, eu quero lembrá-los do escapulário do Padre Pio, de Nossa Senhora do Carmo e do Padre Pio, que vocês podem pedir gratuitamente, ligando para o 0800 006 1223. Telefonema grátis, escapulário grátis, envio pelo correio grátis. Se bem que o correio aí com essa greve, que está uma coisa tremenda, né? Tremenda. Eles fazem greve bem na hora em que as coisas são mais necessárias, na época da pandemia, né? Onde é que está o espírito de colaboração, de fraternidade que se apregou por aí? Na pandemia, em que as pessoas precisam do correio para entregar, para fazer as entregas, o correio hoje em dia não é mais um entregador de carta, é um entregador de pacotes, né, que as pessoas compram pela internet, etc. Onde é que está? Não, é um problema de um sindicato ali que está... evidentemente não tem mais as mamatas que tinham antigamente os sindicatos, porque todo mundo era obrigado a pagar taxa sindical, e hoje em dia, com as novas leis, não é obrigatório, que resolveu impedir o correio de trabalhar. Não deixa de ser uma coisa tremenda. E por isso que os filhos protegidos do Padre Pio, que vão receber o escapulário e que não precisam ligar para cá para conseguir o escapulário, os que vão receber o escapulário, que são aqueles que colaboram com R$2 por dia, ou seja, a partir de R$2 por dia, né? Nós estamos esperando para mandar pelo correio, porque eu não quero que se perca, né? Eu não quero descobrir amanhã que isso tudo foi parar no Rio Tietê, porque já aconteceu isso outras vezes, infelizmente. E por isso a gente demora um pouquinho, mas vocês recebem. Os outros precisam ligar para o 0800 e pedir, tá certo? Porque eu não tenho volume para atender todo mundo indiscriminadamente, eu precisei estabelecer aí uma linha de corte, né? Agora, você pode aproveitar também, você que sua doação ficou muito desatualizada, que está na base dos 50 centavos por dia, quem sabe aumentar um pouquinho, né? R$2 por dia não é muito, né? E a gente faz tanto com R$2 por dia que é uma coisa impressionante. Por exemplo, para mandar o escapulário, é quase R$4, uma coisa assim, entre mandar pelo correio e tudo mais, etc. Uma pessoa que dá R$2 por dia, a cada 2 dias, ela está garantindo que uma pessoa receba esse escapulário e ouça falar do Padre Pio, que vai receber uma carta, a explicação do escapulário, falando sobre o Padre Pio, etc. É um apostolado gigantesco
gigantesco, né? Fora outras coisas, eu estou falando evidentemente assim de uma forma que dá um exemplo bem concreto do que é feito com o seu dinheiro, que não é desperdiçado de jeito nenhum, e o objetivo é ser todo ele aplicado em ações que divulguem o Padre Pio. Divulguem o Padre Pio. É claro que na hora que nós temos que aumentar a nossa central telefônica, na hora que nós temos que contratar mais pessoas, isso faz parte da obra, mas é da obra de divulgação do apostolado, certo? Não adiantaria eu ter recurso para fazer 500 mil fotos do Padre Pio para distribuir gratuitamente. Se eu não tiver quem atende o telefone, se eu não tiver dinheiro para o correio, se eu não tiver dinheiro, não são apenas as 500 mil fotos. As 500 mil fotos podem representar 1 milhão e lá vai pedrada na hora que a gente precisa distribuir. Mas o nosso apostolado tem que seguir assim, quer dizer, super controlado, justo e, ao mesmo tempo, focado na conversão das pessoas, Bom, então, não esqueçam de dar seu like, porque é como o YouTube está informando, fazendo o nosso canal aparecer, porque não tem mais aquela informação diária que eles mandavam antigamente por e-mail, dizendo, olha, tem vídeo novo. Então, aqueles que quiserem saber dos vídeos novos, devem entrar aqui na descrição do canal, onde está colocado ali no Saiba Mais, qualquer coisa assim. Você clica, o primeiro link, se não me engano, ou o segundo, fala de como você se cadastrar para receber o aviso de novos vídeos. Já que o YouTube não faz, fazemos nós. Não deixem de fazer isso, porque é importante vocês saberem que tem vídeo novo e tudo mais. E a nossa tendência daqui para frente é cada vez tratar do Padre Pio de forma mais superior do que nós temos tratado até agora, porque o material é abundante e tudo mais. Muitas vezes eu trato dos aspectos mais leves do Padre Pio, algum milagre, etc., mas de vez em quando nós temos que entrar nos aspectos espirituais, como nós entramos ontem, por exemplo, que foi um vídeo que teve uma repercussão tremenda por causa do Padre Pio, cirurgião de almas, né? É uma coisa fantástica. Foi ontem? Não, anteontem. Né? Porque ele ensina, e o de ontem também, que ele ensina da questão do perdão, né? Daquela mulher que amaldiçoou a sogra e tudo mais. Não era a sogra, era a futura sogra. E o Padre Pio, a partir de lá, sai uma verdadeira doutrina sobre o perdão, que é uma coisa maravilhosa. Bom, isso posto, vamos aqui tentar descobrir por que Satanás usou tanto o Padre Gemelli para proteger o Padre Pio. Deixa, antes de mais nada, eu desligar aqui o meu celular, antes que ele comece a fazer barulhinhos. É impressionante isso aí. Então, por quê? Por quê? Né? Vamos ver? Então, diz aqui a matéria. O jornalista Renzo Alegre apresenta uma justificativa ao comportamento, uma tentativa de justificativa, do Padre Gemelli, que, não conseguindo examinar o Padre Pio, acusou-o de ter problemas mentais. Isso aparece abundantemente no filme. Mas a coisa foi muito pior do que o filme. O filme está até suave. Mais difícil que avaliar as consequências da situação criada por Gemelli ao Padre Pio é julgar seu procedimento. Quer dizer, as consequências são fáceis de analisar. Agora, julgar por que ele fez isso. Então, esse jornalista tenta fazer uma análise que está muito bem feita e eu vou compartilhar com vocês aqui. Por falar em compartilhar, você que não é inscrito ainda, inscreva-se, porque quando você se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, você entra na missa da próxima quinta-feira. Seu nome, suas intenções, a missa da próxima quinta-feira. Aí, depois disso, você compartilha qualquer vídeo do canal Regina Fide, e aí todas as pessoas com quem você compartilhar, seus nomes serão incluídos também na missa da próxima quinta-feira. Olha só,
Vamos fazer apostolado na base do clique, hein? É um cliquezinho e está feito um apostolado gigantesco. Então, falando em compartilhar, vamos lá. Renzo Alegre disse: dizer que ele, padre Gemelli, se enganou é uma conclusão demasiado simplista. Dizer que se deixou levar pelo próprio temperamento impulsivo e vingativo, querendo castigar o Padre Pio por não ter concordado em mostrar-lhe os estigmas sem autorização, continua a ser uma constatação superficial, porque o Padre Pio disse: não, se não tem autorização do Vaticano, não vou mostrar. Quer dizer, o Padre Pio ele era obediente, mas não era obediente a qualquer um. Não é qualquer um que chega lá e fala: olha, eu vim aqui e tal, eu sou o padre e tal, vim fazer uma análise aqui dos seus estigmas. Calma aí, cadê a autorização? É igual ao sujeito, por isso está entrando na casa dele e fala: peraí, você tem mandato? Se não tem mandato, vai embora. Então ele continua dizendo, o Renzo: julgo que se devem tentar outras hipóteses, quer dizer, nem o fato de ele ter se enganado, nem o fato de ele ser impulsivo e vingativo. Como já repeti muitas vezes, Padre Pio não é um santo comum. Ele põe entre aspas santo comum porque, evidentemente, é até desrespeitoso chamar um santo de comum, dizer que os outros eram comuns e o Padre Pio não. Mas ele coloca entre aspas respeitosamente para dizer o quê? O Padre Pio era um santo fora de série. Era um santo que sai totalmente dos padrões. Eu gosto muito de uma frase do Padre Paulo Ricardo que diz assim: parece, algo assim, querido, parece que Deus exagerou no Padre Pio, deu todos os carismas, todos os dons, foi uma coisa fantástica. Então, nesse sentido, não era um santo comum. Sua existência tinha significados universais. Não era uma coisa local para San Giovanni Rotondo, para a Itália, não. Ele tinha um papel universal. Atingi-lo significava atingir todo um grande desígnio de Deus em favor dos homens. Olha onde ele está, por onde ele está levando a coisa. Quer dizer, Gemelli não obtinha qualquer vantagem nem aumento de prestígio ao condenar o seu confrade. Ele era uma das inteligências, o Gemelli, mais brilhantes de seu tempo e um filho devoto fiel à igreja. Para ele, era importante não cometer erros. Então, o que o levou a perseguir o Padre Pio do jeito que ele perseguiu? É interessante essa sequência de raciocínios, tá certo? Então, ele não era um bandidaço daqueles que quisesse fazer, era uma inteligência brilhante, tinha tudo para... Mas, no entanto, ele passa a perseguir um santo que tem um significado universal. Talvez se tivesse deixado enganar pela presunção, talvez tivesse sobrevalorizado a própria experiência, considerando-se capaz de julgar à toa, levado pela impressão que tivera ao abordar o padre, recorrendo às observações de quem tinha de fato visto as chagas. Então, entrou ali uma presunção, um orgulho, Então, a partir daí, ele começa a falar do Padre Pio como se ele tivesse visto as chagas, ele não viu. Além disso, era conduzido por sua teoria de fundo sobre o problema dos estigmas em geral. Ele tinha uma teoria. E também isto o levou na direção errada. Quer dizer, ele fez um pré-conceito. Pré-conceito, ele já tinha um conceito a respeito de estigmas e ele utilizou aquele conceito para julgar o Padre Pio. Com efeito, era de opinião que só deviam ser considerados de origem sobrenatural os estigmas que apresentassem um caráter neoformativo. Vamos ver o que é isso. Ou seja, os que fossem constituídos por novas formações carnosas
como no caso de São Francisco de Assis, no qual, depois da impressão dos estigmas, se notava a formação carnosa dos cravos, quer dizer, os cravos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo ali ficava todo infeccionado, vai criando escamas, etc, etc. Bom, eu não sei se é bem isso que ele tenta dizer, porque nas fotos que eu vejo do Padre Pio a gente vê essa formação, né? Mas enfim. Gemelli dizia que, neste caso, se verificava uma excrescência inexplicável. Quer dizer, então, peraí, ele simplesmente mudou de nome, né? Quer dizer, não era só o caráter neoformativo, mas era isso aí passou a chamar de excrescência inexplicável, e que só esse tipo de estigmas podia ter origem sobrenatural. Então, caso a pessoa tivesse essa excrescência, né, só esse tipo poderia ter origem sobrenatural. Quer dizer, ele fez uma regrinha para Deus. Só vale se Deus fizer assim, assim, assado. Quer dizer, se Deus resolver pôr os estigmas na cabeça da pessoa com a coroa de espinhos, etc., não é válido, porque os estigmas têm que ser nas mãos, nos pés, nas chagas. Não, peraí. Deus faz o que ele bem entende, caramba. Ele tem poder para isso. Segundo ele, as lesões que têm caráter destrutivo dos tecidos, como as do Padre Pio, podem muito bem derivar de um estado doentio, de uma condição psicopática, ou podem ser efeito de uma simulação. Puxa vida, você conhece alguém que tenha simulado furar as mãos, os pés, o lado esquerdo? Hã? Tem que ser um faquir, endemoniado, sei lá o quê. As lesões do Padre Pio nas mãos e nos pés não eram, segundo ele, neoformativas, mas tinham forma destrutiva e que, segundo ele, era a consciência do estado patológico de uma pessoa histérica. Que dureza, que dureza. Se tivesse examinado os estigmas, talvez se emitisse os mesmos juízos. Enganou-se, pois ao julgar sem conhecimento de causa. Quer dizer, ele fez toda uma teoria, ele fez toda uma análise, um parecer, digamos assim, sem ter analisado os estigmas. Coisa bárbara. Por que esse homem fez isso? O Alegre vai tentar chegar aqui. Lembre-se do que ele disse no começo. Padre Pio tinha uma vocação de caráter universal. Não era um santo comum. Então, desta maneira, e Alegre não se furta de afirmá-lo com todas as letras, humanamente falando, o comportamento de Gemelli é imperdoável. Mas, para compreendê-lo, ele põe entre aspas, para tentar compreender o comportamento do padre Gemelli, para encontrar nem que seja uma pequena justificativa plausível, devemos pensar na intervenção ardilosa de Satanás. Ou seja, Satanás não tinha o menor interesse em que um padre, um santo não comum, e que tivesse essa influência sobre os desígnios da Igreja Universal, que esse santo tivesse sucesso. Muito pelo contrário, devia ser desmascarado, difamado, enxotado, condenado, etc, etc, etc. Quase poderia ser, diz-me quem te condenas e dir-te-ei quem és, né? Então, Satanás, esse realmente soube montar seu plano de batalha com meticulosidade e esperteza dignas de um espírito que, antes de se tornar representante das forças do mal, tinha sido Lúcifer,
o anjo portador da luz, porque Lúcifer é portador da luz. Com sua monstruosa inteligência, a mais alta dos exércitos celestes, concluiu que o melhor caminho para detonar a obra deste que for escolhido pelo céu para ser outro Cristo na terra ele deveria convencer a igreja a declará-lo falso profeta e desqualificá-lo. Quer dizer, se o demônio conseguisse isso, estava resolvido. Não conseguiu. A gente já sabe que não conseguiu, porque esse spoiler nós já temos, né? Nós sabemos o Padre Pio canonizado, fazendo milagres pelo mundo inteiro, aqui, né, nos nossos depoimentos, que nós vamos voltar, nós vamos ler. Eu não penso que eu acabei com o programa Graças ao Padre Pio, não, pelo contrário, nós vamos continuar lendo muita coisa que as pessoas mandam para cá, que mostram a ação do Padre Pio contínua no nosso Brasil, graças a Deus. Também nisto, o Padre Pio deveria seguir o exemplo de Jesus, ou seja, ser qualificado, ser desqualificado pela própria igreja, pelos seus representantes. Porque Nosso Senhor foi desqualificado pela igreja de então, que eram os judeus, né? E ele foi traído por um dos seus, pelos seus compatriotas e pelos seus discípulos. Nosso Senhor foi traído. Então, até isso o Padre Pio tinha que passar. Olha que coisa bonita. Que análise bem feita desse jornalista, né? Como é que é o nome dele aqui, que eu tenho que guardar aqui o nome dele? Renzo Alegre. Devia, pois, então, se o Padre Pio devia seguir o exemplo de Jesus, devia, pois, estar preparado para enfrentar incompreensões e hostilidades por parte da igreja, por parte de seus confrades. Mas certamente não podia imaginar que seriam exatamente eles, as autoridades eclesiásticas e os confrades, que iriam pregá-lo na cruz. Quer dizer, ele não podia imaginar que ia por aí. Deus permite, às vezes, certas perplexidades, né? Principalmente para os santos. Né? Na minha casa, eu sou atacado. Da minha casa, eu sou enxotado. Que provação. Né? Mesmo assim, ainda segundo Alegre, as perseguições movidas contra ele não devem ser imputadas à maldade dos bispos, cardeais, papas, religiosos e superiores religiosos, nem à incompetência deles em discernir os desígnios de Deus, mas sim à sagacidade de Satanás, que conseguiu ludibriar a todos eles, convencendo-os de que estavam se batendo por uma causa santa. Houve muito santo, muito papa bom, né, que não concordava com o Padre Pio e que ou dava ouvidos para o Gemelli e para outros, etc, etc. Eles não eram necessariamente ruins, eles estavam fazendo parte dessa armação ardilosa de Satanás. Né? Tinham culpa? A gente tem culpa na medida que a gente cai numa tentação, né? Não pelo fato de ser tentado. E continua ele dizendo, e a história se repete. Aconteceu muitas vezes ao longo dos séculos, Satanás sempre foi um protagonista habilidoso. Desde os tempos do paraíso terrestre, com a serpente, né? Não podemos nos esquecer disso. Eu estou lendo um livro muito interessante, que pena que está me escapando aqui o nome do autor, mas que ele mostra o seguinte, que nós vivemos numa guerra. Nós estamos continuamente em guerra. O indivíduo que acha que nós tivemos tempo de paz, ele não entendeu que nunca houve paz desde a tentação de Adão e Eva. A partir dali, ou melhor, desde a luta anjos e demônios,
Ali entrou uma guerra e nós não vamos conseguir ter um mundo em que não tenha essa guerra. Não vamos. Só no paraíso. Esse mundo aqui é uma guerra contínua. Mesmo que façam todos os acordos de paz fantásticos que os Estados Unidos dissessem que nunca mais vai lutar contra a China, que o comunismo dissesse que renuncia aos seus princípios monstruosos, ateus, canárias e tudo mais, mesmo assim, se a gente tivesse um aparente paraíso, a gente continuaria em guerra. Então, aquele camarada que luta pela paz, uma paz bobinha, não entendeu isso. Estou falando paz bobinha, não a paz verdadeira, a paz que é a ordem que Santo Tomás de Aquino definia, né? A sociedade em ordem ao que o Evangelho ensina. Essa é a paz verdadeira. Quanto a Gemelli, ficou claro, sobretudo depois que o Padre Pio foi canonizado, isto é, reconhecido oficialmente pela Igreja como santo, que ele deixou-se engabelar pelo maligno. Para ele ficou claro, evidente, quando a Igreja canonizou o Padre Pio, não tinha mais como o Gemelli tentar nada. Satanás soube aproveitar-se do seu temperamento impulsivo, olha só como a questão dos temperamentos, o demônio explora isso, que é uma barbaridade, Satanás soube aproveitar-se do seu temperamento impulsivo e, sem dúvida, também do seu zelo em defender a Igreja de possíveis superstições para levá-lo a produzir uma série de relatórios puramente hipotéticos sobre os estigmas do Padre Pio, que considerou como um caso clássico de histerismo. Olha que barbaridade. Esse homem não era um qualquer, ele era um homem inteligente, né? Uma cabeça fora dos padrões. Relatórios, ele então fez esses relatórios dizendo que o Padre Pio era um clássico de histerismo. Relatórios que, dado o alto prestígio de Gemelli, seriam tidos como a palavra definitiva. Quer dizer, ele tinha tanta fama nos meios eclesiásticos, entre as autoridades eclesiásticas, que um parecer dele era uma coisa assim que definitivo. E se tornariam esses pareceres, esses relatórios, e se tornariam a raiz de todas as perseguições e condenações da Igreja ao Padre Pio até o fim de sua vida. O Padre Pio não teve paz nenhuma. Impressionante o negócio, impressionante. Os relatórios de Gemelli, assim termina o Renzo Alegre aqui, ele termina assim o artigo dele. Os relatórios de Gemelli foram, sem dúvida, uma obra-prima de Satanás. A gente sente que foi mesmo, obra-prima de Satanás. Depois que a gente conhece o Padre Pio, depois que a gente conhece tudo que ele fez, o amor de Deus dele, o amor de Deus, a vocação dele, o amor de Deus por cada alma que ele queria arrancar de Satanás. O amor de Deus representado no cuidado que ele tinha com os doentes, com aqueles que sofriam, a ponto de fazer aquele hospital maravilhoso, que até hoje é gigantesco. Quando a gente vai a San Giovanni Rotondo, ele impressiona. Precisava, Satanás não podia aguentar isso. E usou quem? Nada mais, nada menos do que o Padre Gemelli, que não era um qualquer. Vocês estão vendo o ardiloso, como o demônio é ardiloso, como o demônio pode criar situações tremendas. Se é assim com o Santo Padre Pio, se é assim como foi com o Padre Gemelli, né? Imagina pobres de nós, né? Se nós não tivermos a ajuda do nosso anjo da guarda, proteção do anjo da guarda, de Nossa Senhora e
do Padre Pio, né, a gente cai em qualquer esparrela aí, em qualquer armadilha do demônio. Mas nós pedimos a eles tiveram vocação, tiveram forças e tiveram um chamado muito especial para lutar contra isso. Então é a eles, é o Padre Pio e a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi por causa dela que Lúcifer se revelou quando soube que um ser humano ia ser criado por Deus e que seria a rainha deles, anjos, que eram espíritos superiores. Né? Como é que é? Eles iam ser mandados por uma mulher, ela ia ser superior a eles. Então, esses são os nossos grandes padroeiros. E São Miguel Arcanjo, que gritou, quis o Deus, quem é como Deus, e expulsou Lúcifer e todos os seus asseclas do paraíso e jogou-os ao inferno. Esses devem ser os nossos grandes defensores, os quais nós não podemos, de jeito nenhum, nos esquecer de invocar, de apelar. Bom, meus amigos, aqui está, não esqueçam, o tempo corre, os escapulários acabam, ligam, é aqui, liguem para o 0800 006 1223, peça logo o seu escapulário com o Padre Pio, numa das faces, Nossa Senhora do Carmo, Sagrado Coração de Jesus, mas o Padre Pio impresso na parte de trás. É muito bonitinho, é um escapulário, bom, além de ser o escapulário Nossa Senhora do Carmo, né, claro, e junto vão todas as explicações, como é que você deve usar, como é que o escapulário vale, como não vale, como ele não deve ser utilizado, e assim por diante. Você recebe tudo completo, gratuitamente. Por quê? Porque tem um grupo de filhos protegidos do Padre Pio. Gente que faz, às vezes, um pequeno sacrifício, outros que fazem um grande sacrifício, mas a maior parte são pequenos sacrifícios, né, que nos permitem tocarmos esse trabalho para frente, esse apostolado para frente, que nos permite fazer fotos, nos permite fazer escapulários e distribuir gratuitamente para fazer o Padre Pio ser conhecido. Quando eu digo que às vezes tem coisas modestas, outras vezes tem coisas um pouco maiores, na verdade eu não estou falando de valor, não. Eu estou falando de amor de Deus. Porque uma pessoa pode dar um pouquinho com o amor de Deus que supera qualquer milionário. E é isso que interessa. É isso que interessa. Às vezes eu brinco dizendo, falta um milionário para nos ajudar. É verdade, falta. Mas faltam santos, faltam pessoas com muito amor de Deus. Aí o resto vem por acréscimo. Eu me despeço, deixando todos aqui com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com as bênçãos do nosso querido Padre Pio. E hoje à tarde tem mais, talvez tenha um podcast aí, fiquem de olho, às 18 horas, né? E à noite tem o Boa Noite, Padre Pio. 20 horas sempre tem o Boa Noite, Padre Pio. E sempre vem um conselho importante para você refletir, pensar no dia seguinte, às vezes até no próprio dia, né? Fazendo um exame de consciência. Então, amigos, até amanhã. Salve Maria a todos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti.